Sua vida está no piloto automático? Você sente aquele buraco que nada consegue preencher? Talvez um sussurro bem baixinho no seu peito pareça te chamar, mas ele some no meio da bagunça do dia a dia. Pense no barulho dos carros, nas mensagens que não param de chegar no celular, nas mil coisas do trabalho e nas preocupações que te tiram o sono. Se você parou para me escutar agora, saiba que isso não é obra do acaso. Existe algo dentro de você que deseja uma ligação mais verdadeira, um motivo maior para viver, uma bússola clara em um mundo cheio de confusão. Hoje, eu te chamo para uma jornada muito particular, uma que virou minha vida de ponta cabeça. As 7 formas pelas quais o guia divino me mostrou como seguir a sua direção. Deixe-me começar abrindo o jogo. Por muitos anos, eu vivi sem rumo. Eu procurava as respostas em todo lugar, nos livros, nos conselhos de amigos, nos meus próprios planos. Mas nada conseguia tapar aquele vazio. Até que um dia, quase sem querer, eu abri a Bíblia e li em João 14:26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Foi como se acendessem uma luz forte na minha alma. O guia divino não é uma ideia solta ou uma força sem rosto. Ele é uma pessoa viva, vinda do céu, que quer caminhar do meu lado, falar comigo, me dar o caminho. E o mais incrível é que ele quer fazer a mesma coisa por você. Pense um pouco nisso. Ao longo de toda a história, muita gente sentiu esse mesmo desejo e achou as respostas ao ouvir essa voz de Deus. Moisés, um simples pastor no deserto, ouviu Deus de uma moita que pegava fogo e libertou todo um povo. Êxodo 3. Samuel, um garoto, ouviu seu nome de noite e se tornou um profeta que guiou Israel. 1 Samuel 3. Mesmo hoje em dia, pessoas comuns como nós transformaram o mundo porque aprenderam a se conectar com o guia divino. O que aconteceria se você também pudesse ouvir essa voz? Como sua vida mudaria se cada escolha, cada passo, fosse dirigido por uma sabedoria que vem do alto? Eu quero que você use sua imaginação comigo. Feche os olhos por um instante. Sim, faça isso agora, se puder. Imagine uma vida onde você não se sente mais perdido. Uma vida onde a paz toma o lugar da preocupação. Onde a confusão dá lugar à certeza. Onde você sabe que não está sozinho porque alguém muito maior está com você, soprando o caminho em seu ouvido. Para tudo. Se você está aqui, é porque a sua vida precisa desse poder. Você precisa se ligar no seu guia. Se você quer que este vídeo ajude mais pessoas a acharem a direção de Deus, esmague o botão de curtir agora. O YouTube só mostra o que é bom para quem já curtiu. E se você ainda não faz parte dessa família, o que está esperando? Clique agora em inscrever-se e ative o sininho para não perder nada. Vá além. Clique em Seja Membro e faça parte do nosso exército espiritual. Com a sua ajuda, vamos espalhar essa mensagem para quem mais precisa. Não perca a chance de ser peça-chave nessa obra que muda corações, vidas e o destino de muita gente. Vamos seguir. Isso não é um sonho que não pode acontecer. É uma verdade que eu vivi e que você também pode viver. Essas 7 formas que vou te contar não são ideias tiradas de um livro velho. São lições que o guia divino escreveu no meu coração em momentos de choro, de risadas, de erros e de vitórias. São atitudes que realmente funcionam e estão firmadas na palavra de Deus. Então, fica comigo pelas próximas horas. Nós vamos olhar essas 7 formas em detalhes. Não vai ser um sermão chato ou uma lista de regras. Vai ser uma aventura. Eu vou te levar pelo meu próprio caminho. Vou te contar histórias da Bíblia que parecem que acabaram de acontecer. Vou dividir exemplos da história que vão te deixar de boca aberta. E vou te dar passos simples que você pode começar a usar hoje. Minha oração é que, no final, você não só entenda como ouvir o guia divino, mas que sinta um fogo acender-se dentro de você, uma vontade forte de buscá-lo como nunca antes. Você está pronto? De verdade, você está pronto para a sua vida ser diferente? Então, respire fundo, abra o seu coração e vamos começar. Primeira forma, a conversa sem parar. O primeiro jeito que o guia divino me ensinou a seguir sua voz foi através da oração constante. Imagine que você tem um celular que nunca descarrega, uma linha direta com o Criador do Universo que fica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. É nisso que a oração se transformou para mim. Não é sobre falar palavras bonitas ou se ajoelhar em um lugar perfeito.
É um bate-papo vivo, um ritmo constante entre a minha alma e a alma de Deus. A Bíblia fala claramente em 1 Tessalonicenses 5:17. Orem sempre. Mas o que isso quer dizer no dia a dia? Não quer dizer que você tem que viver em um templo, repetindo orações o dia inteiro. Significa manter seu coração aberto, sua mente ligada, conversando com Deus como falaria com um amigo íntimo. E isso é crucial. Você deve escutar o que Ele tem para te dizer. Deixe-me te contar como eu entendi isso. Alguns anos atrás, eu estava diante de uma escolha que quase me fez desabar. Era uma encruzilhada na minha carreira. Aceitar um emprego que prometia muito dinheiro e status, mas que parecia um peso na minha alma, ou seguir um caminho mais arriscado que combinava com o sonho que Deus tinha colocado no meu coração há anos. Eu me sentia preso, com o tempo correndo e a opinião de todo mundo zumbindo como um enxame de abelhas. Uma noite, totalmente cansado, peguei minha Bíblia e li Filipenses 4:6-7. Não se preocupem com nada, mas em todas as situações, peçam a Deus o que vocês precisam, com orações e súplicas, e dando graças. E a paz de Deus, que é muito maior do que a gente pode entender, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu resolvi tentar uma coisa nova. Em vez de me preocupar, eu ia orar toda vez que o medo chegasse. Eu orava toda vez que a dúvida me cochichava algo. As orações não eram longas ou difíceis de entender. Às vezes, eu só falava, Deus, me ajuda. O que eu faço? E, devagarzinho, uma paz que eu não consigo explicar começou a me encher, como uma corrente morna em um rio gelado. Foi aí que eu ouvi o guia divino. Não com palavras que saíam da boca, mas com uma certeza forte dentro de mim. Confie em mim. Pegue o caminho do sonho. E foi o que eu fiz. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela escolha foi o ponto que mudou tudo na minha vida. A Bíblia está cheia de provas disso. Pense nos discípulos, pouco antes do Pentecostes. Atos 1:14, todos eles se reuniam sempre para orar com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Não foi uma oração rápida, foi uma entrega constante, um grito em conjunto que preparou o palco para algo gigante. E o que aconteceu? Em Atos 2, o guia divino desceu como fogo, enchendo-os de poder e começando a igreja. Mais adiante, em Atos 13:2-3, lemos, enquanto eles estavam servindo o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Saulo para a missão a que o chamei. Eles estavam orando juntos, buscando a Deus sem parar, e ele falou com clareza, dando a eles uma missão que mudaria o mundo. A história também nos mostra o poder da oração que não para. Pense em George Miller, um homem do século XIX na Inglaterra. Ele cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs sem pedir dinheiro a ninguém. Como ele conseguiu? Ele orava toda manhã, toda noite, toda vez que surgia uma necessidade, fosse comida para o dia seguinte ou um teto para as crianças. Ele levava tudo para Deus em oração. Uma vez, com as crianças sentadas à mesa e sem comida na despensa, Miller orou, agradecendo pelo que ainda não via. Minutos depois, um padeiro chegou com pães quentinhos e um leiteiro com jarras cheias, dizendo que algo os tinha feito ir até lá. Miller vivia em oração constante, e o guia divino respondia, provendo milagre atrás de milagre. Por que isso é tão poderoso? Porque a oração constante não é só pedir coisas. É um ato de entrega, uma forma de alinhar seu espírito com o de Deus. Quando você ora sem parar, o barulho do mundo diminui, as distrações somem, e aquela voz suave do guia divino, aquela que às vezes ignoramos, fica mais nítida. Alguém me disse uma vez, a oração não muda Deus. Ela muda você, para que você possa ouvir o que ele sempre esteve falando. E é verdade. Na minha vida, a oração constante mudou o jeito que eu faço escolhas, como eu lido com medo, como eu vivo cada dia. Eu não me sinto mais sozinho no meio da tempestade. Eu sei que ele está ali, me mostrando o caminho. Se você quer seguir a voz do guia divino, comece aqui. Não espere por um problema sério. Comece hoje. Fale com ele enquanto lava a louça, enquanto dirige, enquanto caminha. Faça perguntas simples. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Ou guia divino, o que você está me dizendo neste momento? E depois espere. Escute. Você talvez não ouça uma voz de verdade, mas você vai sentir a paz dele, a direção dele, a presença dele. A oração constante é o primeiro passo para uma vida dirigida pelo Espírito.
Você se arrisca a tentar agora mesmo? Segunda forma, a lição da Palavra de Deus. O segundo jeito que o guia divino me ensinou a seguir sua voz foi através da leitura e estudo constantes da Palavra de Deus. A Bíblia não é só um livro de histórias antigas ou de regras empoeiradas. É uma carta viva, escrita pelo sopro de Deus, e o guia divino é o professor que a faz acordar no nosso coração. Jesus prometeu em João 16:13, mas, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E como ele faz isso? Iluminando as Escrituras, nos mostrando como usá-las em nossas vidas, trazendo à nossa memória as palavras exatas de que precisamos na hora certa. Houve um tempo na minha vida em que eu me sentia como um barco à deriva. Eu buscava direção em todo lugar, livros de autoajuda, cursos, conselhos de amigos bem-intencionados. Mas nada se encaixava. Nada me dava paz. Até que, numa noite, frustrado, abri minha Bíblia ao acaso e parei em 2 Timóteo 3:16-17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja completo e totalmente preparado para toda boa obra. Foi como um raio. Eu percebi que estava procurando nos lugares errados. A palavra de Deus era minha bússola, e o guia divino estava pronto para me guiar através dela, se eu apenas separasse um tempo para estudá-la. Lembro de uma situação específica. Eu estava sofrendo com um relacionamento que me sugava emocionalmente. Eu não sabia se seguia em frente ou se deixava para lá. Então, comecei a ler o livro de Provérbios, procurando por sabedoria. Em Provérbios 3:5-6, achei: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Enquanto eu pensava nessas palavras, orando e pedindo ao guia divino que falasse comigo, senti uma clareza que nunca tive antes. Não foi uma voz alta, mas uma certeza calma: solte isso. Eu tenho algo melhor. Eu obedeci, com o tempo, vi como Deus trouxe alegrias que eu nunca imaginei. A Bíblia nos mostra essa ideia em ação. Pense nos bereanos, em Atos 17:11. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda prontidão, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles não se contentaram em só ouvir Paulo pregar. Eles estudavam as Escrituras por conta própria, dia após dia, procurando a verdade. Essa dedicação os fez abertos à voz do guia divino, confirmando o que ouviam e os guiando na sua fé. Ou olhe para Davi, que escreveu no Salmo 1:9-105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele sabia que a palavra de Deus, iluminada pelo Espírito, era o seu guia nas noites mais escuras. A história também está cheia de exemplos. Durante a reforma do século XVI, Martinho Lutero, um monge cheio de culpa, se jogou nas Escrituras. Ao estudar Romanos 1:17, porque no Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O guia divino revelou a verdade sobre ser aceito por Deus somente pela fé. Essa descoberta não só mudou a vida dele, como deu início a um movimento que transformou a Igreja e o mundo. Séculos depois, no grande avivamento do século XVIII, pregadores como George Whitefield liam a Bíblia com fervor, e o guia divino lhes dava mensagens tão fortes que multidões choravam e se arrependiam ao ouvi-las. Para mim, estudar a palavra tem sido uma âncora. Não se trata só de ler um versículo rápido e seguir meu dia. É sentar com minha Bíblia, um caderno, um lápis, e perguntar ao guia divino: o que você está me dizendo hoje? Às vezes, uma passagem que eu li 1000 vezes de repente ganha vida com um novo sentido. Por exemplo, li há pouco Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Num dia de cansaço total, aquelas palavras me envolveram como um abraço. Eu senti o guia divino me cochichar: descanse em mim. E eu descansei. Foi um lembrete de que ele não só me dirige, como também me sustenta. Por que isso é tão importante? Porque a palavra de Deus é o idioma do guia divino. É o mapa que ele usa para nos mostrar o caminho. Como me ensinaram uma vez, se você quer ouvir Deus, primeiro você tem que saber o que ele já disse. Quando eu estudo a Bíblia, eu não só aprendo sobre Deus, eu o conheço de perto. Suas promessas se tornam minhas, seus avisos me protegem, seu amor me transforma. Se você quer seguir a voz dele, faça disso um hábito.
Pegue sua Bíblia hoje, sim, agora mesmo, se puder, e leia um capítulo. Sublinhe o que falar com você. Ore sobre isso. Peça ao guia divino que torne isso real na sua vida. Eu te garanto que você vai começar a ouvir a voz dele de formas que nunca imaginou. Terceira forma, a força do sim. O terceiro jeito que o guia divino me ensinou a seguir sua voz foi através da obediência a Deus. Isso nem sempre é fácil. Às vezes, é a coisa mais difícil que você vai fazer, mas eu te garanto que é algo que muda tudo por dentro. Romanos 8:14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado significa agir, fazer o que é certo, mesmo quando o caminho está embaçado ou o preço parece alto. E, acredite, eu aprendi isso da forma mais dura. Houve um momento na minha vida que eu nunca vou esquecer. Eu estava agarrado a algo que eu amava, um sonho, um relacionamento, um plano que eu mesmo tinha construído. Tudo parecia perfeito por fora, mas no fundo do meu coração, eu sentia uma inquietação, como se Deus estivesse pedindo para eu soltar aquilo. Eu não queria ouvir. Pensei, isso é bom. Por que abrir mão disso? Mas, uma noite, lendo João 14:15, as palavras de Jesus me atingiram. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Era como se ele estivesse me dizendo, se você confia em mim, obedeça. Então, com lágrimas e tremendo, eu fiz o que ele mandou. Eu deixei aquele plano ir, e o que aconteceu depois foi inacreditável. Uma paz que eu não consigo explicar tomou conta do meu coração, e, com o tempo, Deus abriu portas que eu nunca teria visto se tivesse me agarrado à minha própria vontade. A Bíblia está repleta de histórias de obediência que mudaram tudo. Pense em Abraão, Gênesis 22. Deus pediu para ele oferecer Isaque, seu filho prometido. Não fazia o menor sentido. Ia contra tudo o que a cabeça humana dizia. Mas Hebreus 11:8 nos fala: pela fé, Abraão, ao ser chamado, obedeceu, indo para um lugar que ele viria receber como herança, e saiu, sem saber para onde ia. Sua obediência não só o abençoou, mas o transformou no pai de muitas nações. Ou pense em Noé, Gênesis 6. Imagine construir uma arca gigantesca em um mundo onde nunca tinha chovido, enquanto todos zombavam de você. Mas ele obedeceu, e sua família foi salva quando o dilúvio veio. A obediência nem sempre é fácil, mas sempre tem um motivo. A história também nos dá lições fortes. No século XX, Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, ouviu a voz de Deus no meio da escuridão do nazismo. Ele poderia ter ficado quieto, seguro em sua igreja, mas escolheu obedecer ao chamado para lutar contra o mal. Ele escreveu livros, disse verdades perigosas e ajudou judeus a fugir, sabendo que isso poderia custar sua vida. E custou. Ele foi morto em 1945, mas sua obediência deixou uma marca que ainda inspira milhões. Ou pense nos missionários do século XIX, como Hudson Taylor, que obedeceu ao chamado de Deus para ir à China. Ele largou o conforto, enfrentou doenças e foi rejeitado, mas levou a mensagem a milhares porque confiou na voz do Espírito. Na minha vida, eu vi que a obediência abre portas que a lógica não consegue. Uma vez, senti que Deus me pedia para dar algo que eu achava que não podia perder: tempo, dinheiro, uma chance. Mas eu fiz, confiando nele, e ele sempre, sempre, me surpreendeu com algo melhor. Como me ensinaram, a obediência é a moeda que você usa para comprar a direção do guia divino. Quando eu obedeço, mesmo nas coisas pequenas, como perdoar alguém que me feriu ou dizer não a uma tentação, eu sinto a presença dele mais perto, a voz dele mais clara. Por que isso é tão essencial? Porque a obediência prova a confiança. É dizer a Deus: eu não entendo tudo, mas eu acredito que o Senhor entende. E quando você dá esse passo de fé, o guia divino te encontra ali, te guiando para o próximo passo. Se você quer ouvir a voz dele com mais clareza, comece por fazer o que você já sabe que ele te pediu. Talvez seja uma coisa pequena: pedir desculpas, ajudar alguém, largar um mau hábito. Faça isso hoje. Dê esse passo, mesmo que tremendo, e você vai ver como ele te leva a lugares que você nunca sonhou. Quarta forma: o coração simples e aberto. A simplicidade, humildade, é como o chão fértil onde o guia divino planta sua orientação. Não sei se você já se sentiu tão seguro de si mesmo que ignorou aquela voz suave que tentava te avisar. Mas eu já.
Anos atrás, eu estava certo de que meu plano era perfeito, um emprego de sucesso, metas claras. No entanto, algo faltava, e meu orgulho não me deixava ver. Uma noite, enquanto lia 1 Pedro 5, 6, 7, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo certo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu senti um desafio, largar o controle. Comecei a orar: Senhor, eu não sei de tudo. Me guia. E, aos poucos, a voz dele ficou nítida, trazendo paz e direção onde antes havia só confusão. A Bíblia nos mostra isso com Samuel, um menino que disse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Sua simplicidade o preparou para receber uma mensagem que transformou Israel. Ou pense em Maria, que com simples cumpra-se em mim conforme a tua palavra, Lucas 1:38, se abriu ao milagre do guia divino. Na história, São Francisco de Assis deixou a riqueza pela pobreza e ouviu Deus dizer: reconstrói a minha igreja. Sua simplicidade o levou a um despertar espiritual que ainda ecoa. Para mim, a simplicidade mudou uma amizade que estava quebrada. Eu queria ter a razão, mas o espírito me cochichou: peça perdão. Eu fiz isso, e não só a amizade se recuperou, como eu senti uma paz enorme. Se você quer ouvir o guia divino, seja simples. Pergunte a ele hoje: onde eu estou me apegando ao orgulho? A resposta dele vai te surpreender. Quinta forma: o canto e a reverência. A adoração é um caminho direto para a voz do guia divino. Lembro de uma noite escura, preso em preocupações, sem saber o que fazer. Comecei a cantar: Eu te amo, Senhor. Não era uma melodia incrível, mas enquanto eu cantava, senti a presença dele. Uma voz dentro de mim disse: confie em mim. A ansiedade sumiu, e eu soube que ele estava ali. O Salmo 22:3 diz: Tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Quando a gente adora, ele se aproxima. Olhe para Paulo e Silas em Atos 16, 25-26. Presos com correntes numa cadeia, eles cantaram hinos, e um terremoto soltou. A adoração deles tocou o céu. Ou pense no avivamento de Gales em 1904, quando Evan Roberts e um pequeno grupo adoraram até que 100.000 pessoas se voltaram para Cristo. Na minha vida, eu vi o louvor desarmar brigas em reuniões e trazer clareza no meio da confusão. Adore hoje, mesmo que não sinta vontade. Cante no seu quarto. Levante as mãos. Você vai ver como o guia divino fala com você nesse lugar especial. Sexta forma: estar junto com outros. Nós não fomos feitos para andar sozinhos. Uma vez, eu me isolei, pensando que conseguia levar minha fé sem ajuda, mas eu cansei. Então, um amigo me levou a um grupo pequeno. Ali, enquanto a gente conversava, eu senti o guia divino de novo. Uma noite, alguém disse: às vezes, Deus te pede para esperar porque Ele está preparando algo melhor. Foi como se Deus tivesse falado direto no meu coração através dela. Em Atos 2:42-47, a primeira igreja vivia unida, e o Espírito fazia milagres. Em Antioquia, Atos 13:1-3, uma comunidade em oração ouviu: separem para mim Barnabé e Saulo. Historicamente, os mosteiros medievais eram lugares seguros onde o Espírito inspirou vidas inteiras. No meu caso, um grupo de amigos confirmou uma escolha importante com palavras e versículos que ligaram meu coração à vontade de Deus. Procure um grupo hoje.